Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre alguns hábitos brasileiros que os chilenos acham legais ou interessantes. Só para vocês saberem, essa é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque no primeiro a câmera não pegou o áudio e eu não tô gravando dentro da minha casa porque eu tô em reforma, vocês não têm noção, tinta pra tudo quanto é lado, barulho, pedreiro, enfim. Então se a iluminação não tiver tão boa ou se o áudio tiver mais ou menos, e é por isso que eu vou ficar com o celular assim o tempo inteiro, porque eu tô captando o áudio do celular, vocês relevem, tá? Mas eu tô fazendo com muito carinho, com muito esforço, porque senão o canal vai ficar sem vídeo essa semana. Mas bora lá! Vocês sabem que aqui no canal tem uma série que se chama La Mirada Chilena, que eu gravo com os meus amigos chilenos, onde eu conto diferenças culturais entre Brasil e Chile. Inclusive, vocês estão pedindo muito a volta da série, e eu já contei lá nos stories do Instagram. Se você não me segue lá, blog La Vida. E eu contei por que tá demorando, tá muito difícil encontrar agendas, tá cada um no momento da vida, e é por isso que a gente não gravou, mas se der tudo certo, a gente ainda lança uma temporada esse ano, 2018. Vamos torcer? Bora torcer comigo, porque tá difícil. Mas enquanto a série não volta, eu resolvi fazer esse vídeo perguntando para amigos meus que moram no Brasil, que são chilenos, mas também perguntei para amigos chilenos que moram no Chile, mas têm contato, não sei, com empresas brasileiras, né, clientes, ou são casados com brasileiros ou brasileiras, e assim, claro, eles podem me contar os hábitos do Brasil que eles acham interessantes ou diferentes. A primeira coisa que muitos citaram é a quantidade de banhos que nós brasileiros tomamos. Em geral, gente, não é uma regra, tá? Mas em geral, o chileno toma um banho e é pela manhã. Não tô dizendo que são todos, mas normalmente é o que eles dizem. E eles acham interessante que a gente toma mais de um banho, mínimo 2 banhos é o que a gente toma, né? E a maioria deles pensa que a gente faz isso associado muito ao calor, né? Sempre eles me falam, mas com certeza vocês fazem isso porque no Brasil se transpira muito, é muito quente, etc. E eu falo pra eles que sim, é uma verdade também. No Brasil faz muito calor, mas não é só por isso. A gente tem como hábito cultural mesmo tomar muitos banhos, seja porque tá se sentindo sujo ou com calor, mas também porque, por exemplo, faz parte da gente. Se a gente quer relaxar, se sentir mais tranquilo, sabe, para dormir, a gente toma um banho. Se a gente vai encontrar uma pessoa, a gente toma um banho. Se a gente quer se sentir melhor, a gente toma um banho. Se a gente, sei lá, quer fazer qualquer coisa, a gente toma um banho. É como se a alma precisasse do banho. Então não é só pelo calor ou por motivos de higiene. Claro que a higiene conta muito, mas é mais do que isso, né? A gente se sente bem com mais de um banho. Às vezes não necessariamente a gente sai de casa e por isso toma 2, 3 banhos. Às vezes a gente passa o dia em casa e vai tomar 2, 3 banhos. É parte da gente, é parte da cultura. E não é só a cultura chilena que menciona isso. Várias culturas mundo afora falam isso sobre nós. Então, talvez a gente seja um pouquinho mais limpinho que outras culturas ou um pouquinho mais apaixonado por banhos que outras culturas. Outra coisa que foi muito citada pelos meus amigos chilenos é o fato da gente ter essa liberdade de poder tomar bebida alcoólica em qualquer lugar do Brasil. Para quem não sabe, no Chile não se pode tomar bebida alcoólica em vias públicas, ou seja, em parques, ficar andando nas ruas com lata de cerveja na mão, ou tomar bebida alcoólica na calçada, enfim, lugares públicos em geral, não pode. Você pode tomar em casa ou em locais, estabelecimentos autorizados para isso, mas você não pode tomar em vias públicas. Então eu acho muito legal porque eles foram, os meus amigos que foram passar férias no Brasil, foram pra praia, para lugares assim, eles falaram que era interessante porque eles tinham 2 sentimentos. O primeiro era de liberdade, porque eles viam que as pessoas vendiam caipirinha ou cerveja na praia e tal, e tava todo mundo bebendo, então eles falaram, poxa, é a nossa chance de poder fazer isso também. Então eles se sentiam em total liberdade, mas ao mesmo tempo eles ficavam olhando pro lado, assim, pra ver se não ia chegar nenhum policial, porque eles falaram, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Não tá certo esse negócio, eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Então eles acham interessante essa liberdade que o brasileiro tem de tomar bebida alcoólica em qualquer lugar. Por outro lado, o terceiro hábito que eles mencionaram, eles citaram isso de uma forma diferente. Se por um lado eles admiram a liberdade que o brasileiro tem de tomar bebida alcoólica em qualquer lugar, eles acharam interessante que essa mesma liberdade está aplicada ao cigarro, que no Chile também se pode fumar em qualquer lugar, mas eles sentiram que o brasileiro fuma bem menos que o chileno. E é uma verdade. Se você pesquisar assim no ranking de países
que mais tem fumantes ou que mais se fuma em lugares públicos, o Chile está no quarto lugar da lista mundial, se eu não estou enganada, pode pesquisar. E é de longe o país da América Latina que mais fuma. E eles acharam isso interessante, que você, diferente do Chile, né, você não tropeça em tabacarias, você não tropeça em gente fumando a cada esquina, porque aqui eles fumam muito, muito mesmo. É muito interessante a quantidade de fumantes, de pessoas fumando em todos os lugares. E isso porque a lei mudou. Até pouco tempo atrás, as pessoas poderiam, por exemplo, fumar em restaurantes. Faz pouco tempo que separou, sabe? A área de fumantes e a área de não fumantes. Tem, sei lá, talvez uns 4 ou 5 anos que isso aconteceu. Mas eu lembro de ter chegado no Chile há 8 anos atrás e não existia essa lei. Então, talvez, se você passar por lugares turistas no Chile, você não vai sentir muito, porque tem bem mais turistas do que moradores. Mas em locais em que existe grande concentração de moradores, tem muita gente fumando. Então, eles acham interessante que no Brasil, um país tão grande, tem fumantes, você vê fumantes, mas você não sente o cheiro de cigarro o tempo inteiro por onde você anda. Interessante, né? Quarta coisa que foi muito citada pelos meus amigos chilenos é o fato de nós brasileiros darmos beijos em pessoas desconhecidas, e às vezes mais de um beijo. E, gente, isso é muito verdade, porque, por exemplo, eu sou de São Paulo e a gente dá um beijo nas pessoas que a gente acaba de conhecer, mas tem cidades que dá 2 beijos, tem lugares que dá 3 beijos e ainda um abraço. Então eles acham que a gente é muito beijoqueiro e eles acham isso interessante, eles acham legal que a gente seja assim com pessoas que a gente não conhece. Não que aqui eles não vão dar um beijo no rosto quando eles conhecem uma pessoa, mas geralmente é um, e tem gente que prefere apenas dar a mão, tem gente que fala oi, tudo bem, não sei o quê, e aí fica, porque eles preferem ter contatos assim físico realmente com pessoas que eles já tenham mais intimidade, que já façam parte do círculo de confiança, entendeu? Então eles acham isso interessante na gente. E daí já vem o 5º hábito que eles observam também, que é o fato da gente passar as nossas informações pessoais para desconhecidos. Até pouco tempo atrás, o Chile não recebia uma quantidade de estrangeiros como vem recebendo ultimamente. Então hoje, como chega muita gente de várias nacionalidades, eles têm a oportunidade de observar os diferentes hábitos culturais. E uma coisa que eles observaram nos brasileiros que chegam aqui é que, às vezes, sendo brasileiro ou não, qualquer pessoa que eles conhecem na rua, acaba ajudando ou falando alguma coisa, eles já falam, anota meu WhatsApp, olha, meu nome é tanto nas redes sociais, me adiciona aí e tal. E eles acham interessante que a gente não tem medo de passar os nossos dados pessoais para pessoas desconhecidas. Eu confesso que eu não tenho esse hábito, digamos que eu sou um pouco mais chilena nesse aspecto, eu não sou de passar as minhas informações, evito até onde eu posso, eu prefiro realmente fazer isso com pessoas que eu tenha confiança, mas é uma coisa que realmente acontece, eu observo muito, principalmente nos brasileiros que vêm morar aqui, e eles acham isso interessante, o fato da gente morar num país que infelizmente é conhecido também pelo seu alto índice de violência, e a gente vir de um país com esse nível de insegurança e não ter medo de passar as nossas informações pessoais, WhatsApp, redes sociais, enfim, para pessoas que a gente acabou apenas de dar um oi. O próximo hábito tem a ver com essa nossa personalidade mais descontraída ou menos formal. As pessoas, os chilenos que trabalham com empresas no Brasil, eles sempre falam que os nossos e-mails são muito informais. Pode ser com o presidente da empresa, pode ser com a pessoa que senta do lado, enfim. Nossos e-mails de trabalho são muito informais. E é verdade, é uma coisa que eu percebi quando eu vim morar aqui. Aqui, gente, não importa se o e-mail é para a pessoa que senta do seu lado, com quem você fala e ri o tempo inteiro. Os e-mails de trabalho geralmente começam com estimado fulano de tal e sempre termina de um jeito assim muito formal. Isso sem contar também que a língua espanhola, comparado ao português que a gente adotou no Brasil, que é bem diferente do português de Portugal, é realmente mais formal se você compara. Então a maneira como se escreve, como se fala, já dá a entender que é mais formal, mas ainda assim, realmente, a gente é bem mais informal em e-mails de trabalho, porque às vezes a gente termina um e-mail dizendo abraços, ou a gente fala beijos, ou a gente fala, chega aqui por e-mail, né? Chega aqui que eu te explico melhor se você não entendeu e tal. E eles falam que os nossos e-mails de trabalho são muito informais e que às vezes pode dar um certo susto, assim, de falar assim, gente, por que ele tá assinando com beijos ou abraços pra fulano que tem um cargo importante, entendeu? Então eles acham isso muito divertido. Agora, uma coisa que eles notam muito e eles acham muito interessante é a flexibilidade que a gente tem de usar o sobrenome que a gente mais gosta. No Chile, por exemplo, a ordem dos sobrenomes é a seguinte: primeiro vem o sobrenome do pai e depois o sobrenome da mãe. E quando a pessoa
pessoa se casa, ela não tem a obrigação de mudar o nome ou adotar o nome do marido ou da esposa, embora no Brasil também isso já não seja obrigatório, é opcional, mas a pessoa sempre diz o sobrenome do pai. Os e-mails do trabalho são o sobrenome do pai, sei lá, Juan Gonzalez, @ não sei o quê. Esse Gonzalez você pode ter certeza que é o sobrenome do pai. Eles sempre usam esse sobrenome para qualquer coisa, gostando dele ou não. E eles acham interessante que no Brasil a gente tem essa flexibilidade, sei lá, fulana se chama Mariana Silveira Andrade. Se não é um documento formal, onde ela realmente tem que assinar o nome dessa forma, ela pode, sei lá, o e-mail da empresa pode ser mariana.andrade ou pode ser mariana.silveira, ou ela pode simplesmente falar assim, meu nome é Mariana Andrade, meu nome é Mariana Silveira. Entendeu o que eu tô falando? Não é que para assinar a gente não precise assinar como está no documento, óbvio que sim, mas a gente tem a liberdade de usar o sobrenome que quer, e aqui o sobrenome do pai tem muito peso, então eles acham interessante isso, que a gente tem essa flexibilidade de alterar a ordem do sobrenome, ou mudar o sobrenome depois, se quiser, assim, digamos, adotando da esposa ou do marido, ou a sequência, né, a ordem do sobrenome dos filhos, ou até mesmo a forma como a gente se apresenta, de ter preferência por um sobrenome ou outro. Aqui eles podem não gostar, sei lá, do sobrenome Gonzalez, mas como é o do pai, eles sempre têm que se apresentar dessa forma, mesmo de maneira informal. Então eles acham isso muito interessante da nossa cultura. Outra coisa também que foi muito citada, e não é só pela cultura chilena, por outras culturas também, é que eles acham interessante o fato da mulher brasileira ter uma disposição incrível em sair produzida todos os dias. Uma coisa que eu gosto muito na cultura chilena é que, por exemplo, aqui você pode sair de qualquer jeito. Quando eu digo de qualquer jeito, é, por exemplo, sem se preocupar em sair com maquiagem ou não, sem estar sempre em cima do salto, ou sem estar muito estilo fashionista, porque você pode estar sem salto, mas está num estilinho mais fashionista e tal. Enfim, você pode sair como quiser e tá tudo bem. E eles gostam disso, e sinceramente eu passei a gostar desse traço da cultura também. Mas eles acham interessante que a brasileira faz isso por prazer, entendeu? Ela gosta de se maquiar, ela gosta de se produzir, ela tá se maquiando no metrô enquanto vai pro trabalho, ela leva o salto na bolsinha e lá ela troca, enfim, ela tem essa disposição. Eles acham incrível a disposição diária de fazer isso, sendo que aqui eles fazem mais para um evento, para um casamento, alguma coisa assim, entende? E eles acham incrível também o seguinte, que quando conversam com brasileiras, elas não se acham fashionistas, principalmente as que não usam salto ou maquiagem todos os dias. Mas como a moda no Brasil é diferente, as peças de roupas que se vendem lá já são, até o look mais simples já é um pouquinho mais produzido, a gente como brasileiro não consegue notar que até num look mais simples a gente está sendo fashionista, que é o que não acontece muito aqui. Então é interessante eles notarem isso, né? Eles acham lindo, mas também acham interessante a gente ter essa disposição de fazer isso todos os dias. Uma coisa que eles têm muita inveja é o fato da gente ter muito mais dias de férias trabalhistas. A gente pode, inclusive, sair um mês de férias. E eles só têm, assim, contadinhos 2 semaninhas, sabe? Então é muito interessante. Eles sempre falam, meu Deus, esse benefício trabalhista que vocês têm é maravilhoso. E realmente é maravilhoso, faz uma falta. E a gente também tem muito mais feriados, né, no Brasil do que no Chile. Então isso ajuda muito. Quem realmente faz bom uso dos feriados brasileiros e das férias pode descansar muito mais do que o chileno. E esse próximo hábito que eu vou falar foi muito mencionado pelos chilenos que moram no Brasil, mas também por chilenos que são casados com brasileiras, que é o fato da gente dar um peso muito importante pro Natal. Eles acham interessante, assim, que meses antes o comércio já está todo voltado para isso, tem lugares que são muito decorados, tem avenidas que ficam decoradíssimas no Brasil, muito lindas e tal, e eles acham interessante essa coisa de se preocupar em realmente ter um presente, não só para as crianças, que aqui o costume maior é de dar presentes no Natal para as crianças, mas eles acham interessante isso, você se preocupar em dar um presente para o adulto, de viver mesmo esse momento Natal em família. Aqui existe isso, mas o peso maior, com certeza, a data mais esperada pelo chileno o ano inteiro são as festas pátrias, né? Que são festas folclóricas, onde você relembra a cultura chilena, sabe? Então isso para eles tem um peso muito maior do que o Natal. Não é que eles não comemorem, mas é realmente assim, se eu peso na balança, é como se o Natal para eles fosse um feriado normal, e as festas pátrias realmente é aquele feriado em setembro super esperado pelo chileno. Inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal com a galera de La Mirada chilena mostrando as festas e tal, e você que vem em setembro não pode perder. Mas eu digo para eles que assim, eu realmente sinto falta da forma como o brasileiro comemora o Natal, por isso que nessa data eu sempre prefiro estar no Brasil. Acho que é uma data super familiar.
Mas eu sinto uma invejinha deles com relação às festas pátrias. Eu acho que o Brasil deixa a desejar nesse ponto, e eu acho muito legal ter uma festa assim que todo o país está comemorando a mesma cultura. No Brasil a gente tem muitas culturas dentro da nossa cultura, né? A gente tem as festas regionais, de cada estado, de cada região do Brasil. Isso é muito legal. Mas eu acho que falta aquela festa que seja realmente pátria, onde todo mundo está vivendo a mesma coisa da cultura, sabe? E por um objetivo que é a pátria em si. Então isso eu invejo na cultura deles, mas eu achei muito interessante eles mencionarem essa coisa do Natal. Significa que é perceptível mesmo o quanto a gente dá valor para essa data, e é uma data que eu amo. Aproveitando, já vamos falar de outra coisa que foi citada, já entrando nesse assunto de festas de fim de ano, que eles acham lindo e acham muito legal que a maioria dos brasileiros vá pra praia no ano novo e se vista de branco, sabe? Pula 7 ondinhas e tal. Eu falei pra eles que isso não é assim uma coisa generalizada, né? Mas muitas pessoas fazem isso e é muito bonito mesmo. Eles falam que passa aquela sensação de paz, sabe? De união, a galera toda de branco e tal. Eles acham muito bonito. E o último hábito citado por eles, principalmente os que vivem no Brasil, é que eles acham interessante a flexibilidade do comércio brasileiro, né? Digamos que no Brasil tem essa diferença onde o cliente realmente é rei, por mais que a gente não acredite. Então, às vezes o comércio brasileiro até se prejudica, mas ele tem que fazer de tudo, lamber o chão que o cliente passa. E no Chile isso não acontece. Dando um exemplo básico, por exemplo, se você vai num restaurante no Brasil e você não gosta, sei lá, pedir uma massa que no molho tenha milho e você não gosta de milho, você fala assim, será que dá pra tirar o milho? O garçom vai falar assim, eu vou ver o que eu posso fazer pra você. Olha, eu acho que dá. Ou então ele te compensa de uma outra forma. Aqui, se você fala uma coisa dessa, eles vão falar, olha, senhor, não dá pra fazer. Eu te recomendo, sei lá, escolher um outro prato do cardápio, entendeu? E isso acontece em outros âmbitos do comércio chileno. Então, eles acham que realmente o comércio brasileiro é bem flexível ao cliente, e eles acham duas coisas disso. Primeiro, que é legal, e segundo, eles ficam sempre com a curiosidade se o dono do estabelecimento em si não se prejudica em dizer tanto sim pro cliente. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que o áudio tenha ficado bom, a luz, enfim, tô gravando meio no improviso, porque minha casa tá um caos, como eu contei pra vocês, de reforma, não dá pra gravar nada dentro da minha casa, mas eu espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui se ficou legal, o que vocês acharam e o que vocês também acharam da percepção do chileno sobre alguns dos nossos hábitos, tá bem? Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo.